Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, como você sabe. Sou dirigente da Rua do Registro, aqui no Rio de Janeiro. Fica na Rua do Registro, número 859. Rua Registro 859, Viegas, São do Camará. Se estiver pelo Rio, quiser fazer uma visita, será muito bem-vindo. Bom, a gente está aqui hoje para comentar as revistas da Editora Betel Dominical. Estamos no terceiro trimestre, que foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Estamos estudando o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Lição de número 3. Tá sensacional. Se eu fosse você, não perdia por nada. Prepara aí a sua Bíblia, seu chamate, seu cafezinho e traz tudo para cá, porque daqui a pouquinho, após a vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Espero você daqui a pouquinho. Vamos passar 35 a 45 minutos aqui falando sobre esse tema tão maravilhoso. Tá bom? Espero você depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, voltamos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like e dá o glória. E pense também na possibilidade de você ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai estar ajudando a gente com uma quantia mensal, vai estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. Seja membro do canal e também tenha vídeos exclusivos aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, tá bom? E também pense em deixar o seu valeu. Clica aí, deixa o valeu, você vai também dando uma contribuição. Você que não quer cartão de crédito, não quer um compromisso todo mês fazendo alguma coisa, então abençoa esse vídeo aí, se for bênção para você. Clica no valeu e você vai estar contribuindo também com o canal. Você também pode ser apoiador do canal Boa Semente. Às vezes as pessoas não têm cartão de crédito, essas coisas todas, porque lá aceita boleto bancário. Todo o valor é muito pequeno, você cancela quando você puder, tá bom? Bom, vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 3, a mensagem das bem-aventuranças. Texto áureo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Verdade aplicada. As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Nosso objetivo da lição são 3. Número 1. Apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. 2. Destacar as virtudes que tratam da vida prática. E 3. Mostrar o estilo de vida diferenciado do Mestre. Nosso texto está em Mateus, capítulo de número 5. Hoje nós voltamos aqui para o texto basilar, o texto de Mateus, capítulo 5, em que trata das bem-aventuranças, também conhecido, como eu expliquei na semana passada, Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os hinos são hino 75, 134 e 568. Vamos ao nosso raio-x? Bom, na semana passada nós vimos aqui o autor do Bispo Abner colocando para nós aqui o Sermão do Monte como o alicerce, como o fundamento da felicidade humana. Nós discutimos aqui, sobretudo, a humildade, o alicerce da felicidade. Vimos que as pessoas procuram felicidade, que as pessoas buscam felicidade, que nada disso traz felicidade, que a felicidade não é um lugar onde a gente chega, mas é um estado de espírito, e que a verdadeira felicidade está em Jesus, e que nós podemos alcançar essa felicidade quando praticamos a humildade.
o autor trabalhou a humildade no lugar da palavra pobre de espírito, que nós falamos na semana passada. Que o sentido, né, no português é isso, humilde, aqui é pessoa desvalorizada, pessoa simples e tudo isso. Então nós vimos isso na semana passada. Hoje nós vamos ver, ele pegou os 4 temas importantes aqui das bem-aventuranças, no capítulo 5, para falar sobre a virtude desses valores, né? Vamos trabalhar hoje com valores, vamos trabalhar hoje com ética, com moral, né? E essa ética, esses valores, ele coloca como a base do fundamento da vida cristã. Por isso que essas lições são tão importantes, porque é vida cristã. O que é vida cristã? São ensinamentos que nos mostram, né, como o cristão deve viver. Então, se Cristo é o rei, ele está nos trazendo aqui, falando para nós, como que os seus súditos, preste atenção, não é cidadão. Às vezes a gente erra, fala assim, mas o cristão é um cidadão do céu. Não, não é um cidadão, porque essa palavra cidadão não existia. Ele é um súdito do rei. Por quê? Cidadão, ele é uma palavra moderna para o momento que surge a república, né? A ideia de cidadania, né? A ideia de que você tem direitos e tem deveres e tal. Isso não está sendo colocado agora. É um súdito. Um súdito é um servo, alguém que serve a Deus, que serve ao rei. Então, a Bíblia nos aponta como súditos desse rei. E para sermos súditos desse rei, precisamos nos submeter às leis do reino. E vimos também, que caso você esteja chegando no nosso vídeo agora, né, não pegou a aula 1 e 2, essas bem-aventuranças são a base, o alicerce, é a carta de entrada para esse reino. Então todo aquele que se diz cristão deve cumprir o que Jesus preconizou em sua palavra no Sermão do Monte, por isso que é tão importante a gente estar com esse texto, né, colocado em nosso coração como prática de vida. Já vimos isso também, que isso é uma questão prática, não é um conceito filosófico, não é um estilo de vida, não, é uma questão prática. O cristão precisa ouvir e praticar. Por isso Jesus disse, nesse mesmo texto, se eu não me engano, ou seja, nesse mesmo sermão, ele vai continuando e vai falando sobre a questão de que nós temos que ouvir a palavra, né? E nós temos que pegar essa palavra e cumprir essa palavra, porque senão seremos como alguém que construiu a sua casa na areia. Então nós não podemos apenas ouvir, nós temos que cumprir. O Sermão do Monte, ele tem a questão prática. E hoje nós vamos ver alguns conceitos importantes disso aqui. Os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, e os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da injustiça. Então ele pegou aqui, bem o centro aqui do Sermão do Monte e vai trabalhar um por um, tá bom? Vamos lá. 1. Virtudes que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino. E aí eu vou perguntar a você, né? O que são valores? É a primeira questão, o que são valores? O aluno pode perguntar, e aí, o que são valores? Fala tanto de valores e a gente não sabe o que são valores. Vamos lá? Vamos lá. Os valores, né? O que são valores? Valores são princípios éticos e morais escolhidos por uma determinada sociedade. Então, isso são valores. Cada sociedade escolhe os seus valores. Então, tem sociedade que elege algumas regras éticas, algumas regras morais e coloca aquilo como valor, ou seja, aquilo como importante. Valor no sentido de importância. Então, os valores não são universais, ou seja, cada sociedade tem os seus valores, cada sociedade tem os seus costumes, cada sociedade tem a sua ética. Quem escolhe esses valores, né? E essa ética são os homens. Os homens se organizam em sociedade e colocam as regras que são necessárias para se viver ali. Por exemplo, não roubar, não matar, enfim. Muitas dessas regras práticas, morais, são baseadas, é claro, na Bíblia. São baseadas lá no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ou a Bíblia como um todo, é a base para o direito em várias sociedades, né? Mas não todas. Por exemplo, nas sociedades do Islã, os valores são outros, né? Por quê? Porque eles não são amparados na Bíblia cristã. Eles são amparados no outro livro sagrado para eles, que é o Alcorão. Então, os valores do Islã são diferentes dos valores do mundo ocidental.
Os valores de uma comunidade no meio da África são diferentes dos valores da comunidade nossa. Os valores que eu tenho aqui no Rio de Janeiro são diferentes dos valores da comunidade indígena no meio da Amazônia. Quem escolhe os valores são os homens que ou se organizam e determinam o que vai ser feito ou o que não vai ser feito, o que é ético e o que não é ético, o que é certo, o que é errado. E ela então institui os seus valores. Só que os valores, eles têm algumas características. A primeira característica é que ele muda de região para região. Isso você já entendeu, como eu disse, né, que cada sociedade escolhe. Então, o que é valor para mim aqui pode não ser valor para outra pessoa fora daqui, fora dessa cidade, fora do país, num outro ambiente. Por quê? Isso é humano, isso são os homens que escolhem, são os homens que determinam. E às vezes uma coisa que para mim é errado aqui, numa outra sociedade pode ser certo. Por quê? Porque aquela sociedade escolheu outros valores. Então, primeiro, os valores mudam. E segundo, né, os valores mudam de lugar para lugar. E segundo, os valores mudam com o tempo. E por que os valores mudam com o tempo? Porque as sociedades também mudam. Ora, a sociedade brasileira hoje não é a mesma sociedade do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, porque a sociedade mudou. Nossos avós, bisavós já morreram, muitos já foram embora, aqueles valores foram mudando, as cabeças vão mudando, as pessoas vão mudando e escolhem novos valores, novos conceitos. Então, os valores mudam de lugar para lugar e os valores mudam no mesmo lugar através da mudança das sociedades. As sociedades mudam, os valores também mudam. E o que isso tem a ver com a nossa lição? Tudo, porque Jesus está colocando agora valores. Só que esses valores que Jesus está colocando não são valores humanos. Eles não são escolhidos pelo homem. Lembra que eu falei que os valores o homem escolhe, ele determina quais são os valores? Olha, aqui é isso, aqui é assim, aqui não mata, aqui não rouba, aqui nós temos esses valores. Na outra sociedade não é nada disso, mas tem que orar, por exemplo, no Islã você reza, você ora, né, 3 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. É um valor para eles aqui. Para nós não é valor. Para eles é certo, para a gente não é, né? Então, cada sociedade muda. Jesus está colocando valores que não são escolhidos pelos homens. Esses valores são valores escolhidos pelo reino. Então, esses valores não são humanos, esses valores são espirituais. Ok? Esse é o primeiro ponto dos valores que a gente está estudando aqui. O segundo ponto é que o valor humano muda. Muda porque a sociedade muda. A sociedade mudou, os valores também mudaram. Agora, os valores que Cristo está implementando aqui, eles não mudam. Por que eles não mudam? Porque eles são baseados na palavra de Deus. E uma vez que eles são baseados na palavra de Deus, eles também são eternos como a palavra de Deus. Então, esses valores que nós estamos aprendendo aqui são superiores ao valor do homem. Porque o valor do homem muda, o valor do homem é o homem que escolhe, é ele que diz o que é certo e o que é errado, o que é ético e o que é moral. Mas nós, como cristãos e cidadãos desse reino, aí eu falei cidadão, ou súditos desse reino, nós temos que estar baseado nos valores que são colocados nesse reino, que não vem da minha cabeça, que não vem da sua cabeça, que não vem da cabeça do pastor, de qualquer pessoa, mas são baseados na palavra de Deus. E é por isso que o Sermão do Monte chocou aquela sociedade, porque Jesus estava indo contra os padrões colocados pelo mundo. Jesus estava indo contra os padrões morais e éticos que os próprios judeus haviam estabelecido. Jesus estava aqui, em outras palavras, escandalizando os judeus no sentido de reverter aquilo que eles achavam que era importante para eles. Era como se Jesus estivesse dizendo, vocês não entenderam nada, vocês leem as Escrituras, vós leis as Escrituras, né? e cuidais de que elas de mim testificam. Ou seja, vocês leem a Bíblia, as Escrituras, né? Mas não sabem que ela está falando de mim. Eu sou o cumprimento das Escrituras, eu sou a própria palavra. E vocês não sabem cumprir a palavra porque vocês estão apegados à lei. Vocês estão apegados a valores que foram determinados pelos rabinos, pela Torá, mas uma interpretação da Torá por certos doutores da lei. Vocês se apegaram na lei e se esqueceram do sentido da lei. Então o que Jesus vai trazer é o sentido da lei. Alguns vão dizer até que Jesus não trouxe nada de novo. Alguns autores você vai encontrar. Na verdade, o que ele trouxe foi o correto. Foram os judeus que se afastaram cada vez mais
daquilo que estava na palavra, ou seja, ou faziam uma interpretação errada. Jesus agora está dizendo, olha, ouvi o que dizeis, ou o que diziam o antigo, olho por olho e dente por dente, mas porém eu vos digo, não fareis assim, né? Aquele que bater uma face, dê a outra, aquele que quiser caminhar com uma milha, caminhe com ele duas, e aquele que quiser a sua capa, dê a ele também a túnica. Jesus talvez não estivesse colocando nada novo, na verdade ele estava interpretando corretamente o que os fariseus e saduceus interpretaram de acordo com as suas próprias pensamentos. E estabeleceram como valores espirituais aqueles que não eram espirituais, aquilo que era material. Vamos lá então. Então, dito isso, vamos agora para esses valores que a gente está colocando aqui. E você já entendeu que esses valores são valores baseados na palavra. Não é no que eu penso, não é o que você pensa, não é o que a gente acha, é o que Jesus estabeleceu para nós. Como que a igreja tem que viver? A igreja tem que viver pautada por esses valores do reino. Amém? Os valores do homem podem mudar. Os valores do homem vão mudar. Né? Muita gente diz, olha, o que era errado ontem, né? Hoje está certo. O que é certo hoje tá errado, foi errado ontem. Ou seja, tudo que a gente pensa hoje está mudado. O certo virou errado, o errado virou certo. Né? A gente tem essa impressão. Mas no mundo antigo as pessoas também tinham a mesma impressão. E por que eles achavam isso? Sempre o homem achou isso. Isso é histórico. Por que o homem sempre achou isso? Porque as sociedades estão sempre mudando. E aí a gente tem saudade daquela sociedade que a gente viveu e começa a falar, não, olha, está mudando, o mundo está mudando, o mundo está isso, o mundo está aquilo. Isso é normal. O que não pode mudar sou eu e você, baseados nesses valores. A igreja não pode abrir mão desses valores, que é o que a gente está estudando aqui. O valor do homem muda, porque a gente não pode ficar pegado nele, porque se as sociedades mudam, os valores vão ser mudados, mas nós ficaremos firmes aonde? Na palavra. Então vem comigo, deixa o like, dá a glória. Um alicerce de toda a felicidade. Opa, peraí. Virou aqui rapidinho, irmão. Rapidinho, eu estou na página. Tá. Virtudes que alicerçam a vida cristã. Alicerce de toda felicidade. Então, aqui nesse tópico 1, ele está dizendo o seguinte, que essa virtude se assemelha à rocha cuja casa é edificada, onde todos os fatores externos podem contribuir para agredi-la e sequer abalar a sua estrutura. Todas as demais se debruçam sobre ela, o pobre de espírito. Então foi o que a gente viu semana passada. Vimos o estudo do pobre de espírito e tudo está baseado nele, na humildade. Sobre esse tópico, né, Jesus vai construir todo o seu sermão, vai ser estruturado nisso. E a nossa vida cristã também está baseada nisso. Aí no finalzinho ele diz, estamos vivendo um tempo em que as pessoas acostumaram a confiar em si mesma e na força do seu próprio braço. Por isso, essa é a principal virtude onde as demais repousam. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte, olha, a humildade é o primeiro passo para a gente poder cumprir o que Jesus falou. Sem isso a gente não consegue cumprir a lei do reino, ou viver segundo a lei do reino. Então tem que ter humildade. Ela é a porta de entrada, tá? Ela é o alicerce da construção, como eu notei aqui, como se com uma construção como se fosse uma casa. 1.2, consolo para os que choram. Tô bem devagarzinho, tá gostando, deixa o like, dá o glória. Que nesse mundo nunca chorou. Eu vou ler porque o bispo escreve bem, a gente tem que ler, né? Então dá pra gente ler, a gente perde se não ler, né? Perde se não ler. Afinal de contas você tem a revista aí, é para você estudar. Quem nesse mundo nunca chorou? Até Jesus chorou, João 11:35, que segundo algumas versões é o versículo o menor versículo da Bíblia, mas hoje tem outras versões que dizem o contrário. Jesus chorou, né? Felizmente vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar. E para isso vivem de entretenimentos para fugir das suas realidades. As pessoas buscam a felicidade de forma equivocada. Pensam que a felicidade oferecida por Cristo é semelhante ao padrão do mundo. Jesus disse que felizes são os que choram. Olha que interessante, olha como é que o valor do mundo, ele alterou esse valor, porque o valor era um valor espiritual. Então ele fala assim, não, felizes são os que choram. De que choro ele está falando? Não é qualquer choro. Lembramos que Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Bem-aventurados que choram pelos próprios pecados. Há uma conexão com a bem-aventurança anterior, os pobres de espírito.
A consciência de nosso estado deve nos conduzir ao quebrantamento e à contrição, bem como chorar, né, pelo que o Senhor faz na nossa vida. E aqui, eu sempre, quando eu vejo as pessoas falando das bem-aventuranças, mas só que o texto não está falando só desse choro espiritual, está falando de choro de sofrimento. Vamos ver o que dá aqui, ó. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram. A palavra grega para chorar aqui é penseu, né? Dicionário Strongo, afligir-se. Sentimento triste, lamentação, lamentar, chorar e luto. Então, aqui é muito mais do que dizer para as pessoas assim, não, você está chorando por causa dos seus pecados, eu choro que chora pelos seus pecados. Não é isso que o texto está dizendo. Vamos ler a Bíblia direito. A Bíblia está dizendo, bem-aventurados que choram, ponto. Então todo mundo que chora é bem-aventurado. Jesus está falando com quem? Sempre que a gente vai ler, a interpretar a Bíblia, na ciência da exegese, né, ou exegese, que é a interpretação bíblica, é você entender que ele está querendo falar com quem? Com quem ele está falando? Quando ele está falando? Né? E onde ele está falando? Né? Quem, quando, onde? Então, quem ele está falando? Com pessoas pobres, com pessoas miseráveis. A gente estudou isso lá na primeira lição. Quando ele está falando de pessoas que bem-aventurados que choram, ele está falando, olha, vocês são felizes, vocês choram. Vocês choram porque passam dificuldade, vocês choram porque são oprimidos, vocês choram porque não são excluídos da sociedade, vocês choram porque não têm acesso aos bens sociais, vocês choram porque vivem num mundo violento, a estimativa de vida era de 40 anos no máximo. Vocês choram, mas eu quero dizer para vocês que aos olhos do mundo, vocês são fracos e perdedores. Porque felizes são aqueles que lutam, aqueles que vencem, aqueles que, né, os primeiros lugares, as sociedades mais avançadas, a sociedade grega, que é a sociedade do conhecimento, do saber, eles se achavam superiores, afinal de contas, eles se viam como berço da civilização, berço da filosofia. Os romanos se achavam poderosos porque eram berço ali da guerra, era o maior exército que existia e a todos oprimia. Então cada nação tinha um motivo para se dizer que era poderosa. Israel não tinha nem governo próprio. Israel vivia a dependência do Estado romano. A qualquer momento o Estado romano poderia destruir a Israel. Foi o que aconteceu nos anos 70. Né, que a gente já sabe disso, nos anos 70 se cumpriu aquela profecia que Jesus disse, quem estiver na cidade não volte, quem estiver no campo não retorne, quem estiver no telhado não desça, porque ai daquele dia, Jesus estava profetizando contra Jerusalém, dizendo a Jerusalém, 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 que matas os meus profetas e apedreja aqueles que te são enviados, que era eu aconchegar-vos como uma galinha faz com seus pintainhos. Jesus estava profetizando que Jerusalém seria destruída, e foi destruída no ano 70. Para você ver como é que a liberdade do povo hebreu era muito tênue, era muito complicada. A qualquer momento o Império Romano podia acabar com tudo, e como ele acabou. Então, essas pessoas eram despossuídas, elas choravam, e Jesus agora está consolando elas, dizendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não fique espiritualizando tudo, não, isso aqui é um choro espiritual. Não é um choro espiritual, é choro, dor é dor, sofrimento é sofrimento. Então, o primeiro ponto que a gente está estudando aqui, né, o consolo, existe consolo para os que choram. Então, não tenha medo de chorar. Aqui eu anotei aqui, né, 1.2, fugir da dor e do sofrimento. Existia uma filosofia antiga que dizia que você tinha que fugir da dor, né? O grego chamado Epicuro. E Epicuro foi um filósofo que fundou, né, uma escola filosófica que eram conhecidos como os epicureus. Os epicureus, eles tinham uma doutrina muito interessante, eles negavam o sofrimento. Então eles diziam que todo sofrimento tinha que ser negado, ou seja, você tinha que buscar a felicidade e evitar a qualquer preço, qualquer tipo de dor. Eles queriam fugir da dor. Os epicureus eram conhecidos por filósofos que queriam fugir da dor, negar a dor. Eles faziam assim, olha, só vamos fazer o que dá prazer. Vamos ser felizes, vamos rir, vamos brincar, vamos nos divertir, nada de sofrimento. Isso aí não é legal. Então eu evito a dor.
Então, a doutrina dos epicureus era muito conhecida na época, os gregos era a cultura dominante daquela época. Então, com certeza, os hebreus, né, os judeus, também conheciam essa filosofia do não sofrimento, de não chorar, de não demonstrar fraqueza, sempre se mostrar por cima. E Jesus vem alterando essa doutrina, vem alterando esse conhecimento, dizendo não, 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 bem-aventurados os que choram, porque o choro faz parte da vida humana, o choro faz parte do sofrimento humano. Aliás, ser humano é sofrer. E é interessante que a gente viu semana passada que Jesus esvaziou-se de si mesmo. O fato dele se esvaziou se chama quinosis. Quinosis é o processo de esvaziamento. Ele se esvaziou da glória de ser rei, de ser Deus, se transformou em homem, né? Deixou a glória, deixou todo o seu poderio espiritual e se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória. E quando Jesus encarnou em homem, ele também sofreu. E é por isso que Isaías diz que ele era um homem experimentado em sofrimentos, um homem de dores. Jesus sofreu. E por que Jesus sofreu? Para mostrar que eu e você sofreremos. Mas ele venceu para que nós possamos também vencer. Então, sinta-se abençoado, sinta-se também consolado. Por isso, lá em Apocalipse vai dizer no finalzinho, bem-aventurado aqueles, né, que fazem parte da segunda ressurreição, e também, né, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. As lágrimas, elas nunca param, né? Existem as lágrimas, não é só as lágrimas que rolam fisicamente, mas elas estão guardadas, elas estão sendo recolhidas. O Senhor recolhe a cada lágrima nossa e lhe seca, né? Aliás, não agora nesse mundo, mas no final nós teremos as nossas lágrimas secas. O que significa esse simbolismo? É que Jesus vai passar um lenço? Não, é que seremos consolados de todo o choro que você tiver, de toda a tristeza que você passar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não fique envergonhado por chorar. Homem não chora, esse é valor humano, né, que a gente estava estudando aqui, um valor humano. Homem não chora, homem não chora. Abraão chorou, Jesus chorou, grandes homens de Deus choraram. Não tenha vergonha de chorar, mas mostrar muitas vezes a sua fragilidade, mostrar muitas das vezes a sua impossibilidade. Lembra que a gente está estudando que tudo se baseia na humildade? Não seja tão arrogante a ponto de não se permitir chorar. Chora. A psicologia já mostrou que chorar faz bem, chorar alivia, chorar limpa a alma, né? E feliz é aquele que chora. Agora, não é só chorar, é bom chorar no lugar que é aos pés do Senhor. Tem muita gente que chora, será consolado, mas o melhor choro é aquele que a gente chora nos pés do Senhor. Porque Ele pode ouvir o nosso clamor, Ele pode ouvir a nossa dor, o nosso lamento, chorar, mas chorar nos pés do Senhor, porque Ele atende. 1.3, a herança dos mansos. Acerca da mansidão, John Stott, lembra do John Stott? Comentou, a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso e somos de Cristo. Os humildes recebem um reino com recompensa, os que choram recebem consolo e os mansos recebem a terra como herança. Mansidão é característica de uma pessoa que demonstra autocontrole e moderação. Um bom exemplo, Moisés, né? Feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a compaixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Olha só que interessante. A mansidão é dominar-se a si mesmo. Eu costumo dizer que quando duas pessoas brigam, não é o mais forte que vai ganhar, que vai bater. Não, o mais forte é aquele que muitas vezes vai ficar calado. Mais forte é aquele que podia revidar e não revida. Não é o manso aqui, não é frouxo. Não é frouxo. De repente você está num conflito e aí você fala assim, não vou revidar não, que esse negão é grandão, né? Essa pessoa é grandona, esse negão, um bitelão grandão, e eu vou ficar quietinho, não vou falar nada não. Não, isso é frouxidão. Né? Não vou falar nada não, que essa pessoa é maior que eu, né? Não é isso, isso é ser frouxo. A mansidão é você se posicionar, mas de forma não violenta. É você, muitas das vezes, ter condições de agredir, de rebater, mas você não rebate. E aí isso é mansidão, quando você é mais forte.
E não a mansidão se dá dessa forma. Então, nós precisamos ser mansos. A gente tem na história alguns exemplos aqui de pessoas que foram mansas também. Gandhi foi um líder, né, da religião indiana, enfim, que durante o século XIX ele vai se manifestar contra os ingleses que estavam dominando ali o mundo inteiro, do chamado processo do imperialismo. E os ingleses dominavam grande parte da África, da Ásia, desses locais e retiravam matéria-prima. E a Índia, os ingleses fizeram um estrago terrível. E Gandhi, ele foi um homem da classe média, que estudou, fez até curso de direito na Inglaterra, retornou para o seu país e começou um movimento de não agressão. E o que ele dizia? Que a gente não podia agredir. O movimento dele era um movimento pacífico. Eles não tinham pedras, não tinham bombas, não tinham armas, mas também não partiam para dentro dos ingleses. Eles sentavam-se no chão e ficavam ali. E eram presos, eram esbofeteados, e o Indira Gandhi se manteve firme naquilo. E aí o que aconteceu? Que depois de algum tempo ele venceu, né? Os ingleses acabaram se retirando dali, e Indira Gandhi hoje em dia é um grande líder. A gente não aprende só com cristão, não. Existem muitos exemplos de pessoas que não são cristãs que nós devemos que seguir, né? Então, por exemplo, o Indira Gandhi, que ele foi pacifista, ele é conhecido por um grande pacifista. Agora, e também um grande manso, né? Uma pessoa mansa. Um outro também foi o Martin Luther King, agora um pastor batista, que nos Estados Unidos lutou contra a segregação racial. E uma das coisas que ele fazia era o movimento da não agressão, que era baseado na ideia de que eles tinham que fazer seu movimento, fazer a sua marcha, mas não podiam agredir os policiais, não podiam tacar bomba, não podiam fazer depredações, eles tinham que ser mansos. Olha que interessante. Martin Luther King, o pastor que leu a Bíblia, entendeu as bem-aventuranças, e ele baseava-se nisso para poder pregar para a sua congregação sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, nós precisamos ser mansos, né? Nada de ficar brigando, nada de ficar... Não, o cristão tem que ser manso. E a mansidão é um fruto do Espírito. É por isso que a gente já falou que você só consegue cumprir as leis do reino através do Espírito. O Espírito Santo é fundamental para que eu e você consigamos cumprir as leis do reino, porque senão de nós mesmos nós não seguiríamos. Por quê? A gente está baseado aí na conceitos humanos, nos valores humanos, estamos nesse mundo e acabamos fazendo o que o mundo faz. 2. O sermão em relação à vida prática. No tópico 2, agora vamos aplicar isso, né? Na vida prática mesmo, no cotidiano. 2.1, fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça a qual Jesus se refere aqui é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino, uma fome e sede que não cessa e que flui diretamente do coração transformado de Deus. Se todos nós estivermos sedentos de justiça e com fome dessa presença transformadora, seremos consequentemente uma igreja com os valores do primeiro amor. Uma igreja voltada para ganhar almas, uma igreja poderosa e avivada. Vamos prosseguir um pouquinho mais? Aí eu quero prosseguir um pouquinho mais. Ela não só vai ser uma igreja transformada e baseada no primeiro amor, mas ela vai buscar a justiça. O texto está dizendo, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, aquele que busca a justiça. Ele busca a justiça. O cristão no mundo, ele precisa ser justo. Ele precisa buscar a justiça. A Bíblia diz que o amor não folga com a justiça. Ou seja, o cristão é um agente do reino no mundo. Ele não está vivendo o reino espiritual ainda, mas quando ele traz as leis do reino para a vida prática da sua vida, é como se ele já vivesse um pedacinho do céu na terra. É isso que Jesus está dizendo. Esse reino não chegou ainda, mas eu e você podemos viver já as bênçãos advindas do reino. Então o cristão tem que ter sede e fome de justiça. Eu, como cristão, não posso achar uma coisa injusta e ficar calado. Eu, como líder religioso, não posso ver uma injustiça e ficar calado. Deus clama por justiça. Uma das coisas que Deus fazia era justamente fazer com que se clamasse contra a injustiça. Deus protegia o pobre, Deus protegia a viúva e Deus protegia o órfão. Dizia a Israel, você não pode oprimir ninguém, o órfão, porque tu foste órfão também em terra estranha. Então, Deus falava assim, olha, cuide bem do estrangeiro, porque você foi estrangeiro, cuide do órfão, porque você foi o órfão, e cuide da viúva,
porque a viúva não tinha ninguém naquele mundo, não tinha seguridade social, ela não tinha ninguém para amparar. Deus sempre toma conta do menor, Deus sempre entra na injustiça do lado do mais fraco. E a igreja não pode fechar os seus olhos, você e eu não podemos fechar os nossos olhos contra a injustiça. Quantas vezes você vê uma injustiça sendo praticada e você se cala? Quantas vezes a igreja se cala falando assim, não, isso não é comigo, não, isso não é comigo, isso não é... Alguém me perguntou assim, pastor, qual é a diferença da igreja americana para a igreja brasileira? A igreja americana para a igreja brasileira é que a igreja americana ela pega a palavra e ela aplica na vida prática. E a igreja brasileira ela pega a palavra e joga tudo para o espiritual. Bem-aventurados que choram. Não, mas esse choro aí é espiritual. Bem-aventurado tem fome de justiça. Não, mas tem fome de Deus. Não, fome de Deus. É que fome de Deus, das coisas do céu. Não, peraí. Fome e sede de justiça, de que seja feita. Ele clama por aquilo. Ele é levado por aquilo, para gritar contra as injustiças sociais. Aí agora vamos ver. O Brasil é um país desigual. O Brasil é um país de grande pobreza. O Brasil é um país rico com pessoas muito pobres. Acho que 5% da população do Brasil domina 90% da riqueza do Brasil. Que, segundo dados aqui que mostram aqui da BBC, o Brasil seguiu essa tendência. Isso foi no mundo inteiro, o crescimento da desigualdade. O patrimônio de 1% mais rico no Brasil passou de 48,5% em 2019 para 48,9%. Isso quer dizer o quê? Que 1% da população do Brasil domina a riqueza toda do país. Então a gente tem 1% de pessoas muito ricas e o restante tudo pobre. Isso é desigualdade social. E eu, como você, não podemos achar isso normal. Não, isso é normal. Jesus, quando voltar... Não, peraí, mas o que eu faço agora? O que eu faço agora com o irmão que está passando fome? O que eu faço agora com a viúva da minha igreja? O que eu faço agora com uma pessoa que está dormindo nas calçadas? Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Por que eles serão fartos? Porque nesse mundo ainda haverá sempre essa necessidade. Mas quando chegar o reino de Deus, isso não será mais um problema. Por isso eu vou ser farto. Eu não vou ter mais problema de injustiça. Então eu serei farto. Então é importante que nós tenhamos sede e fome de justiça. Né? Feliz quando se você é uma pessoa que não aceita, que se vê tocado quando você vê essas situações, o teu coração chora quando vê uma criança com fome, alguém dormindo na sarjeta, ou uma pessoa se alimentando de lixo, você clama a Deus, você fala, Senhor, isso não é para estar acontecendo, Senhor, nós não podemos viver dessa forma, ou então você tem que prover meios para poder minorar, que a gente não vai acabar com isso. Nós não vamos acabar com a pobreza, é verdade. Jesus disse, sempre tereis pobres convosco. A pobreza é um dado mundial. Mas não foi Deus que criou a pobreza. A pobreza foi criada pelo homem, através da desigualdade social. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir? Então diminua. O que você está fazendo para diminuir isso? Então diminua, faça a sua parte. Não se conforme, tenha sede e fome de justiça. 2.2, o negócio está apertado, hein? Não adianta você pular para cá, chegou no vídeo certo. Olha aí, tudo que eu falo está na Bíblia, não tem como você correr. Você pode até não gostar, mas é Bíblia. Você pode até não gostar, mas é Bíblia. Pode mudar, como eu falei semana passada, muda a lição, mas a palavra permanece, porque a palavra é a palavra de Deus. 2.2, misericordioso. Essa bem-aventurança apresenta um novo estágio na vida cristã. Enquanto os anteriores apontavam uma necessidade que havia dentro de nós, que começa a falar da qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que necessitam. Ela fala do exercício da misericórdia, e isso tem a ver com caráter cristão. Ou seja, nós temos que ser misericordiosos. Vamos lá, essa bem-aventurança nos ensina que feliz é a pessoa que se coloca no lugar da outra. Sabe o que é isso? É empatia. Se colocar no lugar do outro. Sabe o que está faltando no nosso meio? Vou ser sincero com você. Vou falar, empatia. A gente não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente perdeu a capacidade de se colocar no lugar dos que sofrem. A gente perdeu a capacidade de se colocar no lugar das pessoas mais pobres. Eu preciso entender que eu preciso ter empatia, ou seja, eu tenho que sentir o que meu irmão sente. Eu não posso estar feliz se meu irmão está triste, eu não posso estar alegre se a tua pessoa está chorando. Eu não posso dar uma festa na minha casa, não sei o quê, quando na outra casa tem luto.
Porque eu preciso entender, eu preciso ter empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. E quando a gente coloca-se no lugar do outro, nós praticamos a misericórdia. Nós somos misericordiosos. Ser misericordioso é o caráter divino de Deus em nós. Como ele diz, é um novo estágio na vida cristã. Eu sei que você, muitas das vezes, pode cobrar justiça, seja feita a justiça, eu vou punir, eu vou matar não, nem vou falar essa palavra, né? Não, eu vou punir, eu vou mandar embora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você já pensou em praticar misericórdia? Seja misericordioso, pratique perdão. Lembre-se que você também é um pecador, lembre empatia e colocar-se no lugar do outro, no sentido de dizer, e se fosse eu? Sabe, a gente precisa fazer essa pergunta antes de fazer julgamento. Se fosse eu? Quando você quer tirar uma pedra, você tem que perguntar, e se fosse eu? E se fosse minha filha? E se fosse minha esposa? O que eu faria? Coloque-se no lugar do outro. Jesus colocou-se no lugar do outro. Ele colocou-se no meu lugar. Ele era santo, mas se colocou no meu lugar. Ele sentiu o que eu sinto, ele vivenciou o que eu vivo, teve fome, teve sede, teve todos os problemas que nós temos aqui na terra. Ele passou por isso e ele sabe, ele conhece as nossas dores, ele tem experiência disso porque ele foi um homem sofredor. Nós precisamos ser empáticos, nós precisamos praticar a misericórdia. Lembre-se disso, você sempre terá na sua mão duas escolhas. Você pode ser justo e você pode ser misericordioso. Você pode ser justo. Você tem direito, realmente a pessoa errou com você, a pessoa falhou, eu vou fazer, vou acontecer, vou falar, vou pintar, vou bordar, estou no meu direito, eu estou certo. Mas será que você está sendo misericordioso? Será que você está praticando a misericórdia? Será que você está sendo uma pessoa misericordiosa? Misericordioso é um caráter do cristão, faz parte da nossa vida cristã. E é por isso que os valores que a gente está colocando aqui são valores muito mais profundos que os valores humanos. Porque o misericordioso, aos olhos do homem, é bobo. Isso é feito de otário, de otária, de perdedor, de não estar com nada. Mas para o caminho para cima é para baixo. O caminho do céu é na humilhação. Por isso que o bispo botou a humildade como o alicerce de todos esses aqui que a gente está falando. Então é fundamental que nós sejamos misericordiosos. Você pode praticar justiça ou você pode, na outra mão, praticar misericórdia. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te amar mais do que se você praticasse a justiça. Jesus disse certa vez sobre isso. A quem mais amou, mais lhe foi perdoado. Isso é importante para a gente entender isso. Quando você pratica a justiça, você executa o juízo. Mas quando você pratica a misericórdia, você salva uma vida. Quando você pratica a justiça, você cumpre o direito. Mas quando você pratica a misericórdia, você salva aquela vida que ela vai te agradecer eternamente. Porque você podia fazer, está no seu direito, mas você não fez. Bem-aventurados os misericordiosos. Deixa eu botar aqui para o texto, aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, porque aqui eu podia ter punido com essa mão, não puni e oferecer a misericórdia. Lá na frente, naquele grande dia, quando eu estiver diante do justo juiz, eu vou receber também de Deus tudo o que eu fizer. E se eu fui rigoroso com o meu rancor, com a minha razão, ali falando, buscando a minha justiça, com certeza ele vai me tratar dessa forma. Mas se eu for misericordioso, eu também eu receberei a misericórdia. Você quer receber misericórdia ou você quer receber juízo? Então seja empático, se coloque no lugar do outro e receba de Deus, o acesso a esse reino. Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, Mateus 7. Porque com a medida que julgares, julgarão a vós. Então, quando eu pratico a misericórdia com alguém, aquela misericórdia volta para mim. Quando eu pratico a misericórdia na vida de uma pessoa, aquela misericórdia volta para mim. Porque eu estou, como se eu estivesse tendo crédito com Deus, porque eu sou uma pessoa misericordiosa e eu vou ser julgado não pela justiça, mas pela misericórdia. Deus não nos julga pela justiça. Deus não nos julga pela justiça, porque nós somos injustos.
Deus não nos julga pela justiça, porque se julgasse nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós não estaríamos aqui porque nós somos pecadores. A palavra diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia perante Deus. Mas Deus não nos olha com olhar de justiça, Deus nos olha com olhar de misericórdia. E a misericórdia dele foi tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá gostando? Tá mesmo? Deixa o like aí, dá o glória, compartilha esse vídeo, tem alguém perdendo essa benção. Você quer abençoar alguém? Compartilha esse vídeo, ela vai ser abençoada. Você não estava entendendo nada, está aprendendo agora, não tem problema, compartilha esse vídeo, vai me ajudar muito. Deixa o like, comenta aí que vai ser benção. 2.3, os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como sendo a nossa vida. E aqui eu vou já adiantar um pouquinho, coração como fonte do bem e do mal. Bem, então, limpos de coração. Olha que coisa tremenda. Tanta gente com o coração sujo, né? A mente suja, com a boca suja, né? Falando besteira, pensando mal dos irmãos. É uma mente limpa, suja. A Bíblia fala assim, bem-aventurados limpos de coração. Ou seja, é pura. Jesus disse, tomai conta não daquilo que entra, mas daquilo que sai, porque o que sai é que contamina e não o que entra. Ou seja, tomai conta do coração, porque dele procede a saída da vida e da morte. Coração limpo, coração restaurado, coração lavado por Jesus. 3. Uma vida contagiante e diferenciada. Bom, aí encontram-se em destaque aqui aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida, ou seja, o mestre fala e nós fazemos, né? Eles são rejeitados e perseguidos pelo mundo. Mas Cristo os elogia chamando de bem-aventurados. Jesus está dizendo assim o seguinte, se vocês fizerem o que eu for falando aqui, se vocês forem mansos, se vocês forem pobres, se vocês forem humildes, se vocês forem pacificadores, né? O que vai acontecer? Vocês vão ser perseguidos. Você pode ter certeza disso. Ah, mas o cristão é perseguido. Irmão, você está falando o quê? Ah, é isso aí mesmo, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos. A igreja passou durante muito tempo, eu vejo análise da igreja, né, nesses anos aí que a gente tem de evangelho, pouco, né, mas assim, mais de 40 pelo menos, que a igreja foi muito perseguida. Eu me lembro que a igreja foi muito perseguida, e há lugares que ainda ela é perseguida ainda é perseguida, né? Não só em lugares não, ela é perseguida, mas já foi muito mais. Nós já fomos escorraçados, nós já fomos já chamados de Bíblia, de ignorantes, de N coisas. Hoje até está melhor, porque há 20, 30 anos atrás, você era apedrejado na rua. Só que o problema é que essa igreja que era antigamente, ela era apedrejada, perseguida, ela passou agora a perseguir os outros. Curioso, você já pensou sobre isso? A igreja que era perseguida agora persegue os outros, persegue as outras religiões, taca pedra nos outros, queima os locais de culto de outras religiões. Ou seja, a gente primeiro, é interessante, né? A gente sofre e depois a gente reproduz aquele sofrimento. Então a minha preocupação é saber se a igreja não está reproduzindo aquilo que ela sofreu. Não, mas agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, chegou o nosso momento. Não é isso. Jesus está dizendo que não é dessa forma. Embora nós estejamos nessa vida, nós sempre seremos preteridos. E Jesus está falando assim, fique feliz por causa disso. Fique feliz se você está sendo perseguido. Fique feliz porque você está fazendo isso por causa do Evangelho. E aí ele vem fazendo os pontos, né? 3.1, os pacificadores. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles se destacam, são diferentes dos demais homens e mulheres desse mundo. São pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo e pelo caráter de Deus. Todos os problemas humanitários se originam no coração do homem. Mal, né? Por isso que é bem-aventurados limpos de coração. As guerras surgem porque ninguém quer dar o braço a torcer. Agora na Ucrânia, você está vendo? Tanto um presidente, né? Bom, então, guerreando lá, né? Um guerreando, tacando bomba no outro, o outro também não quer se render, e aí pessoas estão morrendo. O pecado é causador das discórdias entre pais e filhos, irmãos, casais, e aí por aí vai. Como trazer paz ao mundo de tanta guerra? A única resposta para isso é purificando os seus corações. Por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores. Ei, você é um pacificador. Porque nós somos pacificadores, nós somos da paz. Nós somos, o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Então, se nós somos súditos de Jesus, nós somos pacificadores. Nós somos aqueles que vão levar uma palavra de paz, não aquela palavra de guerra.
Nós somos aqueles que vão levar um alimento para apaziguar a situação, não jogar mais lenha. Deus não precisa de ninguém para jogar com gasolina, combustível no problema, não. Deus precisa de pacificadores. Deus chamou você para ser um pacificador na sua igreja. Deus chamou você para ser um pacificador no mundo. Deus chamou você para ser um pacificador no Brasil. Sabe? As coisas estão esquentando, uma polarização tremenda, guerreando um lado contra o outro. É o que o apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto. Uns é de Paulo, outro é de Apolo, partido. A igreja se dividiu. Por quê? Porque cada um tem razão e parte muitas das vezes para a violência, mas nós não podemos ser assim. Nós somos pacificadores. Que você seja um pacificador. É por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores, porque são pessoas de paz, contagiante, uma paz viva que reside dentro de cada um deles. Leve a paz na sua escola, leve a paz na faculdade, leve a paz na sua igreja, leve a paz na sua família. 3.2 Perseguidos por causa da justiça. Olha, acerca da perseguição, Aristóteles disse: não há dúvida que a perseguição é simplesmente conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Então nós vamos ser perseguidos. Por quê? Porque nós não comunamos com os padrões do mundo. A gente está numa empresa, vou estar numa empresa, muitas das vezes quem recebe promoção são as pessoas que estão fazendo coisas erradas, são pessoas que estão muitas vezes puxando o saco, como diz aqui no Rio de Janeiro, são pessoas que estão com interesse, essas são promovidas, que saem para beber com eles, que saem para farra com eles, esses são promovidos. E às vezes o cristão que chega na hora, sai na hora, vai para sua igreja, não se envolve com nada, não bebe, não fuma, não joga, não se assenta na roda dos escarnecedores, não porque ele acha que seja melhor, é porque ele não tem o que... Entendeu? Não tem como ele estar lá no meio dos escarnecedores, porque ele não bebe, não fuma, não joga. Então acaba que os seus amigos acabam sendo os próprios cristãos e não as pessoas do mundo. E essas pessoas do mundo começam a olhar com desconfiança o cristão e começam a perseguir. Ah, isso é crente, isso aí tá, né? Nada, não chama ele não. E aí a gente começa a ser perseguido. Muitas das vezes somos perseguidos até por conta do mau testemunho de alguns, como o caso aí dos pastores que estão presos aí, né? Então, quando às vezes um cristão dá mau testemunho, isso faz com que mais gente seja perseguida, porque olha o pastor, fala assim, esse pastor também aí deve fazer alguma coisa errada, tem pastor aí envolvido em pecado, pastor envolvido em adultério, pastor envolvido não sei o que, líder não sei o que, então isso também é mais 171, então nós somos perseguidos. Eles não conhecem o evangelho, eles conhecem o evangelho da mídia. O evangelho da mídia não é esse evangelho, porque esse evangelho não faz sucesso, da mídia faz sucesso. Qual é o evangelho da mídia? Você vai ter vitória, você vai ter bênção, você vai ser feliz, você vai comer o melhor dessa terra. Um grande pregador, uma grande pregadora, uma grande cantora explode na mídia, tem vídeo de milhões de visualização, vira... É isso aí que o mundo vê. Mas você que está lá fiel na sua igreja, o mundo não vê, não sabe que você muitas vezes vive ali fiel, que você é um pastor que às vezes nem recebe a sua prebenda, nem consegue tirar o seu salário. Eu fico conversando com as pessoas, eles pensam que pastores são os pastores da mídia. Não, os pastores da mídia são pastores, tudo bem, mas não são todos. Existem milhares de pastores que estão sofrendo agora, estando na igreja perseguida, morrendo por causa do evangelho, ou então nas comunidades, não tem nem dinheiro direito para eles. Então, muitas das vezes nós somos perseguidos por conta dos erros que os outros cometem e somos perseguidos por causa do evangelho. Mas fique feliz quando nós fomos perseguidos por causa da justiça. Aleluia. Mateus 5,10 diz assim, Mateus 5,10, vamos lá para Mateus 5,10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o crente é perseguido, amém, mas é nosso o reino dos céus. Fique feliz quando te perseguirem, quando não te promoverem, quando não te virem, quando te excluírem das rodas de amizade por conta da tua religião, mas não por conta dos que agem errado, não, porque tem muita gente que age errado, isso aí cada um vai dar conta de si, mas por conta de ser crente, simplesmente porque você é crente. Às vezes, simplesmente de você ser crente, você vai ser preterido, vai ser deixado de lado. Jesus disse que existe um conflito entre a luz e as trevas. As trevas não suportam a luz, porque elas sabem que a luz revela o mal que elas fazem. Então eles vão sempre nos preterir, vão sempre deixar de lado, mas não se entristeça, o Senhor não nos deixou de lado, o reino foi preparado para você, aleluia. Então a igreja não tem que ficar, cuidado irmão, que vai vir a perseguição, eu não quero ser perseguido. A perseguição faz parte do evangelho, faz parte da nossa vida cristã.
Aqui ele diz, alguns cristãos realmente estão sofrendo não somente perseguições, mas até morte em determinados países onde o evangelho é proibido. Então tem lugares que até mortos somos. Mas Jesus está dizendo, seja valente, seja fiel, o reino é seu. 3.3, insultados por amor a Cristo. A perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova. Abel foi perseguido por Caim, somente porque ofereceu um culto sincero. Isaac serviu ao Senhor numa terra seca e porque prosperava foi invejado. E pelos filisteus e por seu rei, que eles tapavam as cisternas, né, os poços de Isaac. Moisés e o povo hebreu foram perseguidos porque eram diferentes. Sempre que você for diferente, você será perseguido. Sempre que você for cristão realmente, que você não coadunar com o erro, com as falcatruas, com as coisas erradas, você vai ser perseguido. Fala, esse cara quer ser santo demais, você vai ser perseguido pelo amor ao evangelho. Moisés foi assim também, né? Alguns foram cerrados ao meio. Elias foi perseguido por Jezabel. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida com Deus. Esses são os bem-aventurados. E essas perseguições acontecem por causa da realeza de suas vidas. Então, seja fiel, continue sendo fiel, que Deus vai te abençoar. Conclusão. As bem-aventuranças descrevem um modelo para o viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos e as recompensas tanto presentes quanto futuras reservadas ao povo de Deus. Muito bem, chegamos ao final. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe aí com todo mundo. Se inscreva no nosso canal, deixa o like e dá o glória. Clica no sininho em todas as atualizações. E sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Espero que tenha sido bênção para você, como foi para mim. Até a próxima. Paz.